A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 26. Deus abençoa a nossa leitura, que tudo seja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Profecia contra Tiro. No 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse ao tocante a Jerusalém: bem feito está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim e me tornarei rico, agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como fez o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e farei dela penha descalvada no meio do mar. Virá a ser um enxugadouro de rede, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com os cavalos, carros e cavaleiros, e com a multidão de muitos povos. As tuas filhas que estão no continente, ele as matará à espada. Levantará baluarte contra ti levantará terrapleno e um telhado de paveses. Disporá os seus arietes contra os teus muros, e com os seus ferros deitará abaixo das tuas cores. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó, e os teus muros temerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas da cidade em que fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos socorrerá todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas, as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão ao meio das águas. Farei cessar o ruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de rede, jamais serás edificada, porque eu, Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda, quando gemerem os transpassados, quando se fizer espantosa matança no meio de ti. Todos os príncipes do mar descerão dos teus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Levantarão lamentações sobre ti, e de ti dirão: como perecestes, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte ao mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar
turbar-se-ão com a tua saída. Porque assim diz o Senhor Deus, quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e muitas águas te cobrirão. Então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e já não serás como te buscarem, jamais será achada, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 27. Lamentação sobre Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta lamentação sobre Tiro. Dize, ó Tiro, que habita nas estradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus limites. Os que edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convéses de ciprestes de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado, em pinhos de ilhas dos quiteus. De linho fino bordado do Egito era a tua vela para servir de estandarte azul e púrpura das ilhas de Elisá. Eram os teus toldos, os moradores de Sidom e de Arvade. Foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciões de Gebal e os seus sábios foram em ti, os teus calafates. Todos os navios do mar, os marinheiros se acharam em ti, para trocar as tuas mercadorias. Os persas, os lídios e os de Put se acharam em teu exército e eram teus homens de guerra. Escudos e capacetes penduraram em ti, manifestaram a tua glória os filhos de Arvade, e o teu exército estava sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas torres penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda sorte de riquezas. Trocavam por tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das tuas mercadorias, davam cavalos, jinetes e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas terras do mar eram o mercado das tuas manufaturas. Em troca traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Por tuas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas
manufaturas, por causa da abundância de toda a sorte de riquezas, dando em troca o vinho de Elbom, Elã de Saar, também Dan e Javã de Uzai. Pelas tuas mercadorias davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim te entravam no teu comércio. Dedã negociava contigo com baixeiros para cavalgaduras. A Arábia e todos os príncipes de Quedá eram mercadores ao teu serviço. Negociavam contigo com cordeiros, carneiros e bodes, nisto negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Raamá eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá. Assíria e Quilmade negociavam contigo. Estes eram os teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em pano de púrpuras e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias, e te enriquecestes e ficaste muito famosa no coração dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas, e vento oriental te quebrou no coração dos mares. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os calafates, os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a multidão de povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Ao estrondo da gritaria de teus pilotos tremerão as praias. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e na cinza se revolverão. Far-se-ão calvos por tua causa, cingerão de pano de saco e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amargura e lamentação. Levantarão lamentações sobre ti no seu pranto, lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi com Tiro, como o que está reduzido ao silêncio ao meio do mar? Agora as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartastes a muitos povos com a multidão da tua riqueza e do teu negócio. Enriquecestes os reis da terra no tempo em que fostes quebrada nos mares. Nas profundezas das águas afundarão os teus negócios, e toda a tua multidão no meio de ti. Todos os moradores da terra dos mares se espantam por tua causa. Os seus reis tremem sobremaneira e estão o rosto perturbado. Os mercadores dentre os povos assobiam contra ti, e vens um objeto de espanto e jamais subsistirá. Ezequiel capítulo 28. Profecia contra o rei de Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva ao teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, mas não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, sim, és mais sobre que Daniel, não há segredo algum
que se possa esconder de ti pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder, adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste a tua riqueza e por causa dele se elevará o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas no teu coração como se fora o coração de Deus, eis que trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria, mancharão o teu resplendor, eles te farão descer a cova e morrerá da morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passas de homens e não és Deus, no poder de que te traspassa. De morte de incircuncisos morrerás por intermédio de estrangeiro, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas de cobrias o sárdio, o topázio, o diamante, o bérilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro, e se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados, tu eras os querubins da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavam. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti. A multiplicação do teu comércio se encheu no teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao trilho das pedras elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contempla pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduze a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto sobre Sidom, profetiza contra ela, diz: Assim diz o Senhor Deus, eis que contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu, o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar, pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas e nos transpassados. Cairão no meio dela aquela espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolho que se cause dor. Entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante as nações, então habitarão na terra que eu dei a meu servo Jacó, e habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas, sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que tratam com desprezo ao redor deles, e saberão
que eu sou o Senhor Deus. E assim, vamos finalizar aqui. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique atento até o próximo vídeo em nome de Jesus.